Mas antes da gente começar o nosso estudo, algo importante. Mulher, você que sempre cuida de todos, cuide também de você. Então, quero que você olhe para sua coleguinha e fale isso que está escrito aqui. Mulher, você sempre cuida de todos. Cuide também de você. Cuide também de você, porque você é preciosa. Se cuide. Então, agora eu vou fazer aquela pergunta. Quem já fez seu exame de mamas já? Quem já fez esse ano seus exames de mamas? Parabéns para vocês. Quem não fez ainda tem esse mês todo para fazer. No final do mês eu vou perguntar de novo, hein, irmãs? Então, quem não fez, por favor, é muito importante que a gente obedeça, né? Ok? Eu gostaria, estava pensando, né, que a gente tem que saber o significado disso. Por que Outubro Rosa? Eu fui pesquisar, por que existe Outubro Rosa, né? Às vezes tem algumas coisas escondidas atrás e a gente nem sabe. Mas aí eu fui fazer a pesquisa e eu achei muito interessante, falei, ó, vou levar para a classe. Você sabe como começou Outubro Rosa? Alguém aqui de vocês sabe? Como começou? Por que começou Outubro Rosa? Alguém sabe? Então, já vamos ficar sabido agora. Vamos lá. Então, você sabe como começou Outubro Rosa? Então, começou com uma linda história de amor entre duas irmãs. A Susan Goodman morreu em 1980 aos 36 anos de câncer de mama. Antes de morrer, ela fez a sua irmã Nancy Goodman prometer que iria fundar uma organização para ajudar a luta contra o câncer de mama e que outras mulheres não morressem tão novas, deixando 2 filhos pequenos. E assim então nasceu a Fundação Estratégia Global Susan G. Komen em 1982. Então, desde 1982, tem então esta campanha de prevenção ao câncer de mama, que surgiu então dessa história e de uma promessa de uma irmã para outra irmã. Então hoje, né, a gente não sabe, eu achei tão lindo, irmãs, isso. Então a Nancy, que também teve câncer de mama, ela sobreviveu para então começar essa campanha de prevenção ao câncer de mama. Nancy Brank, assim como sua irmã, foi diagnosticada com câncer de mama, mas é uma sobrevivente da doença e usa a experiência para que a população aumentar a compreensão, então, da doença. Ela fala publicamente sobre a importância dos direitos dos doentes, dos avanços médicos em pesquisa e tratamento do câncer de mama. Então, ela continua trabalhando, então, para que essa doença, né, possa preventivamente, porque eu acho que tudo é uma questão de prevenção, e eu gosto de falar isso, irmãs, Deus é preventivo. Deus é preventivo. Deus sempre anuncia até por meio da sua palavra, que é profética, as coisas que vão acontecer. Então a gente também tem que ser o quê? Preventiva, porque nós somos filhas de um Deus preventivo. Por isso a prevenção, por isso a importância de nós fazermos anualmente, ou por exemplo, eu tenho que fazer de 6 em 6 meses, porque eu tenho nódulos, nódulos e tem outro negocinho que eu não lembro. Cisto, isso. Então, de 6 em 6 meses eu tenho que estar sempre fazendo. Então, agora eu vou voltar lá para fazer, porque eu fiz em janeiro, agora eu vou voltar para fazer de novo. Por quê? Preventivo. Mesmo que na minha família não tenha acontecido com ninguém, que tem gente que fica se fiando, não aconteceu nada lá com a minha família, mas isso não é algo que você deve se apegar, só porque alguém da sua família não teve. Na minha família ninguém teve, mas pode ser que seja eu, não quero que seja. Então eu vou o quê? Me prevenir.
né, gente? Então, a importância da prevenção. Então, em 12 de agosto de 2009, ela recebeu do presidente Barack Obama a medalha presidencial da liberdade, a maior honraria civil dos Estados Unidos em 12 de agosto de 2009, por ela ter começado essa campanha mundial de prevenção, então, ao câncer de mama. E não só de mama, irmã, é outra coisa importante. Esse Outubro Rosa não é só a questão do câncer de mama, é o câncer de ovários também. E isso é uma coisa que tem proliferado também bastante. Eu conheço várias pessoas que tiveram, eu não sei vocês, às vezes vocês podem ter perdido alguém muito querido, né? Ou com câncer de mama, ou com ovários, né? Oi? Minha sogra faleceu por câncer de ovário. Câncer de ovário. Por quê? Porque a gente não faz a prevenção do exame também de ovários. E hoje, olha, o câncer de ovários, ele é muito mais, tem proliferado muito mais que o de mamas. Por quê? Porque a gente não faz prevenção. Porque a gente não faz os exames. E o pior de tudo é algo muito silencioso. A gente tem a irmã Tereza, que é mãe de uma amiga da gente. Ela sofreu, faz 2 anos que ela está sofrendo. Agora ela fez o último. Graças a Deus ela sobreviveu. Sabe por que ela sobreviveu? Por causa da prevenção. Ela é uma senhora de quase 70 anos. Mas ela não deixa. Outra coisa, chega 50, 60 anos, não quero mais fazer isso. Entende? Só que a incidência de câncer de ovário é depois dos 50. Então, essa história que eu tô, né, já cheguei, não preciso fazer mais nada disso, também é outro engano. Então, ela começou a fazer, agora ela já tá fora de risco, certo? Mas muitas mulheres morreram enquanto ela estava fazendo tratamento, inclusive amigas dela. Mas ela sempre foi uma senhora preventiva. Então, ela começou cedo, terminou, faz 2 anos que está fazendo. Agora, ela terminou o último tratamento, foi no médico, está livre. Mas o câncer de ovário, ele mata muito mais que o câncer de mama, sabia, mas? Porque a gente não faz. Detectar também. Por quê? Exatamente. Por ser mais difícil de detectar, então é importante a gente estar pensando sobre isso também. Entende, mas isso também é responsabilidade, isso é um mandamento. Amar a Deus, amar outro e cuidar de você também, né? Ser boa mordoma. Então essa mulher começou esse. Então a Nancy Breck também é autora de um livro que se chama Promise, ou seja, Promessa, que foi a promessa que ela fez para a irmã dela, como o amor de uma irmã. Então ela lançou o Movimento Global para Acabar com o Câncer de Mama, lançado em 14 de setembro de 2020. Então, irmãs, foi aí que surgiu o Outubro Rosa. Agora vocês já sabem, né? Quando alguém perguntar, vocês já estão informados, saber que foi a história de 2 irmãs que tiveram câncer. Por mais o Outubro Rosa, por mais Nancy's no mundo e menos Susan, perdendo a vida precocemente por uma doença como o câncer de mama, que pode ser detectada precocemente e tratada com maior chance de cura. Hoje, o câncer de mama, ele tem cura para quem trabalha preventivamente, né? Você não precisa mais deixar sua família, seus filhos, né, sua vida, sua história por causa disso, se a gente trabalhar a prevenção. Então, é um gesto de amor próprio. Realize o autoexame e se previna. Priorize. Agora, nós vamos pular para outra parte. Quero agradecer a presença de vocês. Nesse mês de outubro, nós vamos tratar, então, de vários assuntos. Vocês receberam o convite, né? Hoje nós vamos falar sobre vida espiritual, depois de vida emocional, né? Em cada domingo, vida física e, por último, nós vamos falar sobre as mulheres da reforma. Algumas mulheres, o seu legado, o que nós podemos, né, aprender com algumas mulheres importantes da reforma protestante. Nós vamos estudar, então, no último domingo. E hoje, então, eu quero falar sobre isso. Priorize a sua vida espiritual. Por quê? Porque tudo na terra é passageiro. Priorize sua vida espiritual, porque tudo na terra é passageiro, ok? Irmãs, uma coisa importante da gente entender,
que eu quero, quando a gente fala de vida espiritual, ela não tem nada a ver com essa vida natural que a gente vive aqui, ok? Primeira coisa que a gente precisa entender. E a gente deve priorizar a nossa vida espiritual, por quê? Quem está aqui nessa classe sabe. Por que nós devemos priorizar a nossa vida espiritual? Porque nós somos o quê? Seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós somos o quê? Um espírito que tem uma alma. Alma o quê? Que pensa, que sente, que tem vontade e que habita num corpo. Então, quem sabe, vamos ajudar. Então. Nós somos o quê? Um espírito que tem uma alma, que pensa, que sente e que tem vontade e que habita num corpo. De novo, irmãs, tá fraco ainda. Vamos lá. De novo. Nós somos um espírito que tem uma alma, que pensa, que sente, que tem vontade e que habita num corpo. Então, quem somos nós? Seres espirituais. Então, por que priorizar a nossa vida espiritual? Porque os céus reinam, certo? E é o mundo espiritual, é os céus que devem governar esse espírito, essa alma e esse corpinho. Certo, irmãs? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo aquilo que eu penso, e Paulo fala assim, ó, pense nas coisas que são do alto. Você não quer ter problema mental? Pense nas coisas que são do alto. Certo? O que eu faço com os meus sentimentos? Paulo também fala. Tenha os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E o que Jesus fala sobre a minha vontade? Como eu posso ter, gente, não ter aprisionamento mental, emocional? É usando a minha vontade o quê? Para quê, irmãs? Que eu uso a minha vontade? Para fazer a vontade de Deus, irmãs. Entende? Se a gente quer ter saúde espiritual, mental, emocional e não quer ter aprisionamentos, nós precisamos olhar do ponto de vista dos céus, de Deus. Todas as decisões, todas as coisas que acontecem na nossa vida sempre tem que pensar de cima para baixo. O problema do adoecimento nosso é que nós sempre queremos respostas daqui para lá, certo? Não, as respostas, as decisões, as ações, os movimentos que nós fazemos sempre devem estar ligados ao alto, certo? Então sempre a resposta que eu preciso, sabe? Quando o meu espírito está angustiado, ela tem que vir de cima. Por quê? Porque não tem resposta nesse mundo natural para um ser espiritual que foi gerado nos céus, com material do céu, com necessidades do céu. Não adianta você tentar suprir esse espírito, essa alma, com coisas dessa terra, porque você vai continuar insatisfeita, frustrada e decepcionada. Porque o nosso espírito, ele só se enche de Deus. Ele só chama e clama o quê? Por Deus. Então não importa qual necessidade que você esteja vivendo hoje, você pode ter certeza que a resposta vem de cima. Não vai vir dessa terra. Entende? Os céus reinam. Deus já estabeleceu todas as coisas em Cristo Jesus. Inclusive ele diz que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo. Tudo o que nós precisamos, irmãs, está em Cristo. Ele já nos deu. Gente, a coisa mais, eu vejo assim, qual que é o processo de maturidade de qualquer filho de Deus? É quando ele sai desse nível, nessa vida mediana, medíocre, e ele passa a viver uma vida num plano mais alto, que se chama maturidade. Que a gente tem que entender que todas as coisas já foram estabelecidas antes da fundação do mundo. Tá tudo pronto, já tá tudo estabelecido.
Deus só está cumprindo as coisas. Inclusive o que vai acontecer hoje. Já está escrito. Nós não vamos mudar nada. Está escrito aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque tudo serve ao propósito de Deus, inclusive os reis e as autoridades. Aquilo que Deus já estabeleceu está estabelecido. Não angustiem o seu coração. Não crie angústia nem temor para o seu coração, porque Deus já estabeleceu tudo, irmãs. Está escrito. Então nós precisamos olhar a nossa vida sempre de um plano mais alto, sempre olhando de cima para baixo. Antes dos tempos eternos, Deus já estabeleceu todas as coisas. Entende, irmãs? Então, por que é importante a gente priorizar a nossa vida espiritual? Por quê? Porque a nossa vida precisa ser movida pelo quê? Pela eternidade. Porque Deus estabeleceu a eternidade passada, Deus estabeleceu a eternidade presente que estamos vivendo hoje, Deus já estabeleceu a eternidade passada. Futura. O que nós precisamos, irmãs, é nos alinhar e nos posicionar dentro dos pensamentos de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus e os planos de Deus são melhores e maiores do que o nosso. Sabe o que eu posso fazer, irmãs? É usar a minha vontade para dizer assim: Pai, se o Senhor sabe, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de ser isso, eu tenho vontade de ter isso, mas eu, por ser uma mulher sábia, abro mão da minha vontade, para que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, aconteça na minha vida. Mas isso é uma oração sábia. Por quê? Porque se ele disse que os planos dele, os pensamentos dele são melhor do que os nossos, eu posso ser uma mulher sábia e falar: Senhor, então faz a tua vontade, porque eu sei que a sua vontade é melhor para mim. E aí, irmãs, nós vamos parar de açoitar e afligir a nossa alma, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente tem que só ser humilde o bastante para reconhecer que os céus reinam sobre nós e que nós, como seres espirituais, somos movidos pela eternidade, pelaquilo que Deus fez, pelaquilo que Ele está fazendo e pelaquilo que Ele ainda vai fazer. Então existe um tempo profético, um tempo kairos, que é o tempo de Deus. O que eu preciso é alinhar a minha mente, o meu coração, a minha vontade, aquilo que Deus já planejou. Então, para isso a gente ora. Pai nosso, vamos lá? Pai nosso que estás no céu. Ouça, irmãs. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o poder e a glória para sempre. O homem não tem poder nenhum. Todo poder, toda autoridade está na mão de Deus. Então, quando a gente ora, seja feito aqui na terra aquilo que o Senhor já realizou no céu, eu tenho que entender que os céus reinam e eles já estabeleceram todas as coisas. O que eu tenho é me submeter ao poder, à autoridade e ao reino de quem? De Deus. Então, irmãs, nós precisamos entender, nós precisamos nos posicionar, usar a nossa vontade, entende? Para fazer a vontade do Pai. Jesus falou assim: eu não faço nada que o meu Pai não mande eu fazer. Todos os problemas que nós temos não é culpa de ninguém, é nós mesmos, porque nós não buscamos conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Aonde está a vontade do Pai, irmãs? Está aqui. Certo? Não está nos vídeos que a gente vê todo dia no YouTube, não sei aonde, não está lá, irmãs.
A vontade do Pai está aqui, ó, estabelecida. Então, nós precisamos entender que esse Espírito, certo? Que nós somos, ele se alimenta dos céus, das decisões do céu, dos propósitos do céu, dos planos do céu, entende? O melhor lugar é a gente entender isso. Por que tem pessoas que têm medo de morrer? Porque elas não têm uma mente, nem um espírito ligado às coisas do céu, às coisas do alto. Então, nosso espírito é movido pelas coisas eternas. Lembra que a gente falou, mas, o que você está fazendo aqui nessa terra? Estou aqui sofrendo, não aguento mais sofrer. Que é isso que a gente ouve. Gente, isso aqui não é nada. Você acha que essa terra é sofrimento? E passar a eternidade em todo no sofrimento? Aqui não é nada. Foi. Nós estamos aqui para decidir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então, aqui, como diz Paulo, o sofrimento é momentâneo, é um momento. A gente parece uma eternidade, mas para Deus é um momento. O pior de tudo é passar a eternidade toda em sofrimento. Agora, o nosso espírito ele foi gerado em Deus para viver no céu. O céu é o melhor lugar. O que é céu? É viver eternamente na presença de Deus. É isso que a gente entender. O que é inferno? Inferno é viver eternamente separado de Deus. Isso é sofrimento, mas aqui é momentinho. Agora, o que nós precisamos entender? Então, devemos ser movidos pela eternidade, porque nós temos uma promessa. Qual é a promessa? E esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Mas essa é a promessa que Jesus prometeu. Ele é a própria promessa, né? Porque Ele fala assim, eu sou a vida. Eu sou a eternidade. A eternidade, ela passou a existir em nós a partir de Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração para Jesus entrar, a eternidade fez parte de nós, porque nós estávamos mortos, separados de Deus para sempre. Então a eternidade, ela entra em nossas vidas e nós entramos na eternidade, porque Cristo é a própria eternidade. Quando a gente lê o livro de João, diz assim, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a vida eterna. O que é vida eterna? Então, vida quer dizer Zoe, vida de Deus. Então, Jesus veio trazer para nós o quê? A vida de Deus para sempre, vida eterna. Então, a mesma qualidade de vida que Deus tem nos céus, Ele trouxe para nós, para nos curar, para nos sarar, para nos libertar. Ele trouxe através de quem? Jesus. Jesus é a cura para a humanidade, Jesus é a cura para nós também, mas a cura está no próprio Jesus. Então a eternidade já habita em nós e nós já habitamos nela. Então a pessoa fala, quando eu for promovido, não, gente, você já está vivendo a sua eternidade. Viva a sua vida como um ser eterno que já decidiu de que lado você está, porque não tem em cima do muro também, né, irmã? Você sabe disso. A Bíblia não dá apoio para dizer que existe gente em cima do muro. Não tem ninguém em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então, é importante a gente entender. Jesus se tornou a própria promessa de Deus de eternidade. E Ele falou, a mesma qualidade de vida que o Pai tem, que eu tenho nos céus, eu dou para você. E é isso que o nosso espírito deseja. Ele não deseja nada dessa terra. O que Ele deseja é a eternidade, viver tudo isso. Então, essa é a promessa que Ele nos fez. O quê? A vida eterna. Então, olhe, irmãs, como que eu posso, então, priorizar a minha vida espiritual? A única forma de eu priorizar a minha vida espiritual é olhando a minha vida pela perspectiva dos propósitos eternos de Deus. Como a gente sempre fala, irmãs, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele, nada, irmãs. Eu estava falando ontem, a gente é muito orgulhoso, a gente é muito soberbo, porque a gente acha que tudo tem a ver com a gente, tudo. Gente, tem nada a ver com a gente. Tudo tem a ver com Deus, com os propósitos eternos de Deus. E se eu não passo a olhar a minha vida pela perspectiva, e todas as áreas da minha vida pela perspectiva
dos propósitos eternos de Deus, eu não consigo. Eu não consigo ter respostas para as minhas perguntas, para os meus mimimis. Eu não tenho resposta. Certo? Porque a própria resposta já veio. Então a gente precisa entender, e eu sempre falo assim, mas não basta ter olhos, tem que ter visão. Se você quer viver sua vida espiritual, e viver a vida espiritual é viver num plano mais alto que esse. Certo? Então eu preciso olhar a minha vida. E todas as perguntas que você tem no seu coração só terão uma resposta se você passar a olhar a sua vida dentro dos propósitos eternos de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Certo? Então, uma das coisas importantes que nós estamos trabalhando é como que eu posso olhar então a minha vida por meio dos propósitos eternos de Deus. É ver como Ele nos vê. Certo? E é o que nós estamos fazendo aqui nessa classe, aprendendo sobre a questão da nossa identidade. E hoje o nosso tema é: você faz parte do plano épico de Deus. Certo? Deus planejou. Importante a gente entender isso, né? Filho rebelde, eu não escolhi nascer, eu não sei porque que eu tô aqui, né? Só que a palavra de Deus diz que antes mesmo de você ter sido tecida no ventre da sua mãe, todos os seus dias já estavam escritos no livro da vida, no livro da vida, estavam escritos lá, todos os seus dias, até o dia da sua promoção, está escrito lá. Ninguém vai impedir. Certo, irmãs? Ninguém vai pedir o dia da nossa promoção. Quando a gente sair desse plano para ir para o nosso lugar, que o céu é o nosso lugar, a nossa casa é o nosso lar. Então, até esse dia está marcado. Certo, irmãs? A gente aflige a nossa alma, mas está marcado. É o dia chegou, o seu dia chegou. Ninguém vai impedir essa obra, porque a obra é de Deus. Então, a gente precisa entender que antes mesmo de a gente ter sido gerado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha todos nós. Mas, irmãs, uma coisa importante para que você que está aqui, não adianta só você ter o seu nome escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus fala de 2 livros. O livro da vida do Cordeiro. Todos aqueles onde Cristo entrou na sua vida, e ele entrou na vida de Cristo, também tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, todos nascem com os seus nomes e os seus dias escritos no livro da vida. Mas o escrito nome no livro da vida do Cordeiro são aqueles que receberam Jesus, que se submeteram à autoridade e o nome de Jesus. Então não basta apenas ter o seu nome escrito no livro da vida. É muito importante que você também tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí a gente consegue, então, olhar toda a nossa vida do ponto de vista de Deus. Então, importante que você saiba, você faz parte do plano épico de Deus. Eu não sei como tá vocês. Eu amo filme de época. Eu amo aqueles filmes antigos, de Roma e de... Gente, eu amo filme antigo. Não gosto nada dessas modernidades. Eu gosto de filme de Troia, eu gosto, entende? Todo aquele negócio, eu gosto. Eu gosto quando fala de reino, por quê? Porque o nosso coração, irmãs, ele pertence a um reino. Nosso espírito pertence a um reino. Né? Quando morreu agora a rainha, todo mundo ficou, por que as pessoas... Gente, eu nunca vi ela, eu conheço ela pela televisão, certo? As histórias dela, até vi lá a série Crown lá do Crown, alguma coisa lá, que era da história dela. Mas por que aquilo mexeu tanto com a gente, irmãs? Porque o nosso espírito, entende? Ele entende reino. Ele entende rei. Ele entende príncipe. Ele entende súdito. Ele entende. Por quê? Porque nosso espírito pertence a um reino. Então ele entende. Por isso que a gente sentiu, gente, né? Gente, nunca vi, nunca fez nada por mim. Mas o meu coração, eu fiquei triste. Entende? Por quê? Porque o nosso espírito é de reis e sacerdotes. Não está escrito lá?
1 Pedro 2,9. Vocês irmãs lembram o que está escrito lá? Entende? Faz parte de nós. Apesar de nós hoje viver, a nossa mente é grego-romana, né? Até o calendário, é quadrado, é democrática. O nosso espírito é um espírito de cidadãos de reino. Por isso a gente entende e compreende. Então, irmãs, Romanos 5,2 diz assim: pelo qual também nós temos acesso pela fé a esta graça, no qual estejamos firmes e nos alegramos na esperança da glória de Deus. Lembra? Paulo falou assim: existia um mistério que não tinha sido revelado, mas foi revelado agora. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança nossa está onde? Na glória do Filho. Nossa vida, ela existe para glorificar o Filho. Porque o Filho já passou na terra para glorificar o Pai. Mas eu estou aqui nessa terra para glorificar o Filho. Fazendo a vontade do Pai, assim como Jesus fez. Esvaziando de nós mesmos e vivendo, deixando Cristo viver a vida dele por meio de nós. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãs. Então, nós precisamos ter firme isso, essa esperança, entende? Mas, gente, eu não sei, eu sei que a gente precisa dessa mensagem. Você pensa o dia que você for promovida e você chegar diante de Deus, vocês pensam nisso? Ou a raizinha está muito presinha nessa terra? Então, gente, Deus é bom, Deus é gentil conosco, mesmo a gente não merecendo nada, certo? A gente pode viver trilhões de anos, por isso que eu acho legal essa questão da gente ser eterno e viver a eternidade. Porque a gente já, hoje, eu não sei como é o seu fazer, o seu ato de servir a Deus e as pessoas. Mas hoje eu entendo que é um ato de gratidão, porque eu posso passar a eternidade toda, ainda não vou conseguir pagar nada que Deus tenha feito ou faz primeiro. Então, o meu ato de serviço hoje é um ato de gratidão. Não quero nada, porque eu já ganhei tudo. Irmã, se a gente entendesse, Paulo fala assim, olha, existe um repouso para o povo de Deus. E esse repouso, esse descanso se chama Jesus. Se a gente entendesse que tudo já está pronto, a gente só precisa viver para glorificar e servir, para agradecer, a gente não teria tanta aflição como a gente tem hoje. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Meu descanso tem um nome. Meu descanso é quem? Jesus. E eu tenho que aprender a descansar nele, irmãs. Nós estamos adoecendo porque nós não sabemos descansar em Deus. Nós não conseguimos descansar na obra que Cristo fez. Ele já fez, irmãs. Descansa. Ah, mas você não vive a minha vida. Você não sabe que você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos, você não sabe minha conta bancária, você não sabe os boletos que chegam lá em casa. Mas descansa. Coloca a sua vida na mão de Deus. Então, irmãs, nada que a gente faça vai pagar. Mas a gente tem a eternidade toda para agradecer. Seja grata em tudo. Gratidão, irmãs, é remédio para a alma ferida, machucada, ressentida. É gratidão. Sabe por que a gente tem uma geração deprimida, medrosa com coisa? Porque são ingratos. Eu nunca vi uma geração tão ingrata como nós temos hoje. Porque alguém deixou de ensinar para eles um ato muito importante chamado gratidão. Eles só querem. Você não dá, eles ficam deprimidos, eles choram. Então, irmãs, mas sabe por que eles estão assim, irmãs? Porque uma geração anterior deixou de ensinar eles sobre gratidão. Sabe por quê, irmãs? Porque eu não quero fazer, eu quero dar para meus filhos aquilo que meus pais não deram para mim. Nossos pais não deram muita coisa para nós, mas eles me ensinaram virtudes que eu guardo até hoje. E que os pais quiseram dar coisas e não ensinaram virtudes como essa. Nós temos uma geração ingrata. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por um mal chamado ingratidão. Entende, irmãs? Ingratidão.
não amam a vida que Deus deu. Preciosa, gente. Coisa mais preciosa que nós temos essa vida. Cuide dessa vida, seja grato. Então, por ter nos criado, por Ele ter enviado Jesus para nos salvar, para nos perdoar, nos dando a salvação como um presente gratuito e voluntário. Ele ainda, para finalizar, o que Ele faz? Ele prepara um lar para nós no céu, junto com inúmeras coisas. E isso ainda a gente não entende, porque a gente ainda vive insatisfeito. Por que a gente tem ansiedade? Porque a gente é insatisfeito. A ansiedade, o que é, irmãs? Insatisfação. E Ele já fez tudo, já preparou tudo, até um lugar para a gente. Então, irmãs, se a gente não entende isso, a gente continua com essa mentalidade medíocre, mundana, voltada só para negociação, fundada em justiça, em querer fazer justiça. Gente, nós não temos justiça própria. A palavra de Deus diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. Entende, irmãs? Trapo de imundícia. Então, a gente acha, a gente está aqui, mas a gente não consegue ver as coisas que Deus já fez por nós. Então, quando a gente abraça o Evangelho e quando o Evangelho abraça a gente, certo? Então, nós podemos sim olhar a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, nós podemos priorizar isso, certo, irmãs? Porque nós precisamos entender, se eu estou aqui, qualquer movimento, qualquer ato meu, qualquer pensamento meu, qualquer sentimento meu, tem uma palavra: gratidão. Porque eu não vou pagar nada, de forma alguma, aquilo que Ele fez por mim. Então, irmãs, não existe uma dívida. Porque tem gente que fala assim, é minha cruz. Deus não mandou você carregar cruz nenhuma. Deus mandou você trocar a sua cruz com a dele, porque o fardo dele é leve. Tem gente que ainda acha que tem que pagar penitência. Então Jesus, muitas vezes, não está recebendo, certo? A recompensa pelaquilo que Ele fez, porque a gente acha que ainda está carregando a nossa cruz. Não tem cruz nenhuma para carregar. Jesus já carregou, irmãs. Então, olha só, nós precisamos entender isso. Nós não podemos ocupar nossa mente, nosso coração, tentando achar que nós temos que pagar uma dívida com Deus. Então, a vida cristã é pesada. Gente, quando eu abro a minha Bíblia, eu abro com gratidão. Quando eu me ajoelho para orar, eu não tenho preguiça. Sabe por quê? Porque eu tenho gratidão. Porque a procrastinação e não ter uma vida espiritual, em não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não ter disciplina espiritual é ingratidão, porque a gente ainda não compreendeu. Entende? Porque tem gente que diz, não lê, porque eu tenho preguiça. Porque eu não entendo. Preguiça, irmãs. Vamos pro verbo claro. Certo? Então, irmãs, nós não vamos conseguir pagar essa dívida. E nem Deus quer, porque Cristo já pagou. Recompense Ele. Entende? Sendo livre. Fazendo as coisas por amor, por gratidão. Assim, todos os dias, nós vamos agradá-lo. Certo, irmãs? Nós não vamos falhar se nós aprendemos a andar dia a dia, sendo grato por todas as coisas. Não tem dívida nenhuma para você pagar, porque Cristo já pagou essa dívida. Ele quer que você aprenda a descansar no amor dele, no cuidado dele, naquilo que ele já fez por cada um de nós. Então, irmãs, o verdadeiro cristianismo, ele é mais do que apenas uma batalha diária. Devemos viver das riquezas insondáveis, certo? Das riquezas insondáveis, da graça de Deus que está em nossas vidas por meio de Jesus. Vamos ver quais são elas? É isso que Ele quer, mas como que eu posso viver minha vida espiritual? Usufruindo. Sabe o que é, mas? Usufruindo das riquezas insondáveis que há em Cristo Jesus para nós. Então a gente tem que mudar nossa mente, nosso coração pedinte, né? De sanguessuga. Porque a gente só ora pedindo. Gente, certo?
A gente é muito manipulador. A gente canta porque a gente quer alguma coisa, a gente ora porque a gente quer alguma coisa, abre a Bíblia porque a gente quer alguma coisa, a gente vem pro culto porque a gente quer alguma coisa. A gente não faz isso por gratidão, por leveza. Então, olha só, Efésios 2, nós vamos ver. Efésios 2, 7. Deus quer que a gente usufrua, gente. Vida espiritual é para usufruir, não é para sofrer não, irmãs. Para com isso. Não é para comer o pão que o diabo amassou, como o povo fala. Eu não. Jesus é o meu pão. Não quero comer o pão do diabo, não. Quero comer o pão de Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 7. Quem vai ler? Para mostrar nas eras que não há de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Minha tradução diz assim, mas, e agora, Deus pode nos mostrar, nas eras vindouras, a incomparável riqueza da sua graça, que é revelada em tudo o que Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos viver pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Certo? Viver o quê? As insondáveis riquezas que há na graça de Deus. Favor imerecido. Mas nada do que você faça vai mudar aquilo que Ele já fez. Certo? Então, é graça. Todo dia eu levanto e falo, Senhor, derrama da Tua graça. Só isso que eu falo, mas eu preciso da graça de Deus para viver. Porque a graça de Deus me transforma. Entende? Mas, Senhor, tem que... Não, Senhor, derrama da Tua graça no meu dia, nas pessoas que eu vou encontrar. Dá-me graça, dá graça para elas também. E a gente vai vivendo. Pela graça de Deus, eu falo assim, a insondável riqueza da graça de Deus que Ele ofereceu, que Ele deu, né? É revelada em tudo quanto Jesus já fez por nós. Então nós precisamos entender. Efésios 3:8 diz outra coisa importante, irmãs. Vamos usufruir, descansar. Isso que a gente tem que fazer com a nossa vida espiritual. Então diz assim, embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja menor de todos os que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis e acessíveis a eles que há em Cristo Jesus. Irmãs, eu pergunto para vocês, os crentes de hoje estão usufruindo das insondáveis riquezas da graça de Deus? Não, estão sofrendo, se afligindo, se ansiando, se preocupando, se mutilando. Por quê? Porque não estão usufruindo das insondáveis riquezas que há na graça de Deus. Paulo está falando assim, eu posso ser o menor, mas eu quero dizer para vocês que eu estou, entende? Com tudo que me aconteceu, eu estou vivendo, experimentando a graça de Deus, e Deus ainda me chamou, que eu tenho que falar para os gentios, que já existe algo que eles podem já usufruir desde agora. Então, irmãs, é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos muitas vezes rejeitando a graça de Deus, nos privando. Paulo fala assim, quando você se priva da graça de Deus, a única coisa que acontece é amargura, é ressentimento. Sabe por quê, irmãs? Porque a gente não pode ter um coração na base do merecimento. O coração do crente é graça. Você não merece, por isso que eu estou te fazendo isso, marido. Você não merece, mas eu vou fazer. Ô filhinha, você não merece, mas mesmo assim eu estou fazendo. Porque da mesma graça que você recebe, você deve oferecer para os outros. Então os relacionamentos estão sendo quebrados, porque a gente não sabe usufruir e nem oferecer da graça abundante de Deus na nossa vida. Mas tudo é graça, não é merecimento. Pare de trabalhar no merecimento. Você não vai ser feliz, porque a graça é a única que pode transformar a nossa vida. Ninguém merece. Se você acha que seu marido não merece, olha para você, também não merece. Se você acha que seus filhos não merecem, você olha, eles não merecem, mas eu também não mereço.
Por isso que Jesus Cristo veio, porque ninguém merece. Então, irmãs, o verdadeiro cristianismo, ele é muito mais que uma batalha espiritual. Nós devemos viver das riquezas impressionantes e surpreendentes da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o que é importante? Que nem eu falo, nós precisamos nos alinhar ao coração de Deus, aos pensamentos de Deus, aos planos eternos de Deus. Nós precisamos conectar o nosso coração, irmãs. Sabe o que? A lei de Deus. E a lei mais perfeita é a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, essa é a lei do reino, é a lei do amor. E o nosso espírito é um espírito que entende reino. Então, o nosso coração, ele demora para entender. Mas o nosso espírito sabe que é a lei do amor que me libertou. E é essa mesma lei que deve libertar outro. Então, irmãs, nós tendemos a viver nesse mundo os nossos relacionamentos olhando sempre pela justiça própria. Porque a gente sempre quer retribuição. Olha, eu já fiz tudo por você, olha o que você está fazendo. Não é essa a lei da retribuição. Jesus já fez tudo. Até aquilo que alguém deveria fazer por mim, Jesus já fez. Então, eu não tenho que ficar esperando a retribuição das coisas que eu faço. Então, a justiça, muitas vezes, requer isso, a nossa justiça. Se você é simpático, eu gosto de você. Se você é mal-humorado, eu quero ver você longe. Se você não me serve, se você não olha para mim, eu quero você longe. E aí, nós vamos se separando das pessoas. Estamos aí, todo mundo uma ilha. E eu me sinto só, e eu sou solitário, e eu sinto solidão. Por quê? Porque você só trabalha na retribuição. E Deus fala pra gente, mas se você me roubar R$1, então você me deve R$1. Olho por olho, dente por dente. Essa lei já passou. Deus trocou essa lei pela lei do amor. As pessoas tratam umas às outras de acordo com aquilo que elas representam, ou aquilo que elas têm para oferecer. Porque quando elas não tiver mais, show da minha vida. Por isso que as pessoas não têm amizades duradouras, não têm amizades de verdade. Não tem por quê? Porque assim, não me deu, tchau. Não retribuiu, tchau. Então, irmãs, quando Jesus entrou em cena, né? A primeira coisa, quando ele entra na nossa vida, é mudar o nosso coração, certo? E ele quer levar o nosso coração a um nível mais alto, de acordo com as leis do reino. Quando ele fala assim, olha, o reino está dentro e está fora. Jesus, ele veio para pregar o evangelho do reino. Não um reino individual, o reino do eu, mas o reino do nosso. Enquanto a gente estiver egoísta, narcisista, porque hoje é uma geração egoísta, narcisista, é só eles, é eu, é eu, é eu. Mas o reino de Deus é nós. Enquanto não for nós, a gente não está cumprindo e a gente não está descansando. Então, irmãs, a chave para a gente viver a nossa vida espiritual, ela se chama graça. Essa é a nova maneira de viver que Deus chama a gente para viver. Certo, irmãs? Então, é isso que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Foi por causa da graça de Deus. Você não trata mais as pessoas na base daquilo que elas são, o que elas fazem. Em vez disso, você trata elas com a base naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Irmãs, vamos usufruir das riquezas insondáveis da graça de Deus. Vamos parar de adoecer, irmãs. Vamos parar de ser egoísta. Então, os céus reinam. Deus tem poder e autoridade. Eu estava lendo o livro de Isaías e eu estava pensando toda essa problemática, todas essas questões de eleições. E Deus falou algo muito importante para mim. Está escrito lá. Eu tenho os reis, eu coloco reis e autoridades porque eles servem ao meu propósito. Eu não sei qual o propósito de Deus nessas eleições, mas eu sei que Ele tem um plano e o plano dele é melhor para nós. Então, quem faz isso é Ele. Então, eu acho que a gente às vezes é muito ignorante e soberbo, achando que a gente tem poder. A gente tem poder de nada, irmãs. O poder é de Deus. Ele já estabeleceu, Ele sabe. Não sei se Ele vai dar um alívio para a igreja.
Ou agora a gente vai precisar passar pela peneira? Ele é que sabe. Foi ele que estabeleceu, certo? Então não é culpa de ninguém. Certo, irmãs? Se entrar um, se entrar outro, não é culpa de ninguém. Deus já estabeleceu, ele fala: eu estabeleço rei e autoridade, e eles servem ao meu propósito. Eles vão servir ao propósito de Deus, não ao nosso. Então, irmãs, Deus abençoe vocês. Amém. Bom culto. E até a semana que vem, irmãs. A gente estamos no Outubro Rosa. A nossa classe começa, irmãs, começa às 8h30. A gente tem um cafezinho. Quem quiser vir tomar um cafezinho com a gente, faz um bolinho, traz um bolinho. Pode vir mais cedo, traz uma coisinha para o nosso café. A gente toma um café às 8h30, bate papo, conversa. E depois a gente vai para a nossa aula, ok? Quem não tomou, pode tomar o seu cafezinho. Deus abençoe vocês. Bom